ligado? Além de crime, para vocês é pecado. Minha segunda afirmação é que os cristãos se parecem mais com os fariseus do que com Jesus. E essa afirmação minha é baseada no que eu vejo, inclusive, principalmente do que a gente tem da nossa casta política cristã e dos pastores que a gente vê por aí puxando todo esse movimento aí, que são pessoas que se importam muito mais com aparências, em se mostrar santo, do que realmente serem pessoas que estão ali para ajudar o próximo e amar o próximo, como a si mesmo. Fala, meu chegado. E aí, mano, beleza? Bom. Como é que é teu nome? Cássio Pousas. Cássio? Eu já fui ateu por alguns anos. É mesmo? Hoje sou cristão, graças a E Deus. antes de ser ateu, você era o quê? Revoltado. Bota fé. Mas você era de igreja também, evangélica? Não frequentava igreja. Ah, bota fé. Minha família nunca foi muito de igreja. Bota fé. Então, seguinte, sobre a sua afirmação, eu acredito que o fato de muitos cristãos hoje serem parecidos com os fariseus corrobora com a tese de que a igreja de Cristo está certa. Porque isso foi previsto. Isso está na Bíblia como no futuro nós teremos cristãos que serão falsos profetas. Então tu concorda comigo, então? Eu concordo com isso, mas justamente isso não é justificativo para ser ateu. Não, mas eu não estou dizendo... A minha pergunta não é para... Não é contra 20 cristãos. Não, mas o meu debate aqui, meu debate é em relação ao que vocês estão mostrando para as pessoas que procuram vocês nas igrejas, tá ligado? Mas o que a gente quer mostrar é que o cristianismo tem muitas pessoas que se dizem cristãs. Nem todas essas pessoas praticam bem. Isso não significa que anulou o cristianismo. O cristianismo existe, é real. Sim. Eu confesso que eu tô achando o argumento dele bem confuso, porque ele diz que cristãos praticam coisas erradas, mas se o cristão está praticando coisa errada, então ele não está sendo cristão. Então talvez ele nem seja. Ou diz que é para se enganar, porque talvez isso possa trazer para ele algum tipo de conforto, ou simplesmente por uma questão de sociedade. Talvez a pessoa se sinta melhor se dizendo isso. Está baseado em escrituras de muitos anos, escritas por diversas pessoas diferentes. Mas você concorda, então, que os cristãos de hoje em dia... Esse argumento de usar um livro escrito muito antigo para se amparar na sua fé, a gente não pode deixar de levar em consideração o fato de que a Bíblia, na verdade, é esse conjunto de documentos que tem até um teor histórico, né? Eu acho interessante preservar isso, mas a gente tem que reconhecer que essa Bíblia que a gente tem hoje em mãos, na verdade, ela nunca foi... Ela não é íntegra desde o seu início. Porque muitas coisas foram deterioradas e perdidas e outras coisas acabaram sendo acrescentadas por outras mãos, outras pessoas que talvez de alguma forma quiseram, através de suas visões, complementar os espaços vazios. Que eu acho que não tem problema você manter a Bíblia como um teor histórico e pela questão espiritual, para quem é cristão, porque essa Bíblia que a gente tem, ela só tem valor e só faz sentido para um cristão, o importante é que o cristão siga o que Jesus ensinou. Porque a Bíblia, o grande problema é que as pessoas nunca explicam que a Bíblia ela é dividida em dois momentos. O cristão, ele carrega a parte dos judeus, que é o Antigo Testamento, que é o que os judeus praticam. O cristão tem isso por quê? Por que isso está na Bíblia? Porque para entender a origem do cristianismo. E aí você tem o Novo Testamento, que é uma outra prática, uma outra visão, um outro comportamento, uma outra perspectiva espiritual, religiosa, de entender e compreender Deus. E aí é isso que o cristão tem que seguir. As bases do cristianismo são os 4 evangelhos, né? Lucas, João, Mateus. Tem outro que eu sempre esqueço qual é o nome. Mas são esses que tem que ser seguido. Marcos.
Ali está o cristianismo. Se você quer a essência dos ensinamentos de Jesus e praticar o que ele ensinou, basta ler esses 4 livros. Você não precisa de mais nada. O que acontece depois em Atos, né, e surge depois aquela figura Paulo, e começa a ensinar umas coisas que não tem na Bíblia. Na Bíblia, ele ensina coisas que Jesus nunca ensinou. E levando-se em consideração o caráter da Bíblia, de que ela já era manipulada antes e posteriormente também, porque inserem a figura desse personagem Paulo. Então, eu acho que o interessante é seguir realmente os ensinamentos de Jesus. Porque Paulo é uma pessoa que ensina outras coisas. E aí a gente tem que pensar se Paulo não está ali porque era interessante colocar um romano, alguém que era ali de Roma, para fazer essa conexão. A gente não sabe. Ou talvez já tenha essa resposta aí, a gente tem que pesquisar aí, correr atrás. Mas independente de qualquer coisa, ali você lê os 4 evangelhos, para você que acredita em Jesus e quer praticar o cristianismo, e pratique o que está escrito ali. Basta isso. A maioria não, vocês. Muitos cristãos praticam atos piores que os fariseus da época de Cristo. Mas isso não significa... Então a gente mas já concordou, mais um mas aí que comigo mas aqui, aí que tá o Meu ponto. ponto é só esse. Eu não tô falando que alguém tem que ser Mas o ateu destino... por causa disso. Eu não tô buscando E o ninguém ser destino? ateu por ele. De verdade, não é minha busca transformar as pessoas em ateias. Mas eu só pra onde quero essa que as pessoas... afirmativa Essa afirmativa leva ao ponto de que os cristãos, a maioria, os que estão se mostrando aí, você tem que concordar comigo, velho. Mas aí, a maioria mas é o dos que seguinte, se mostram, os só um representantes segundo, de vocês, os representantes Você- de vocês são pessoas que são igual os fariseus. Eles se preocupam muito com, mano, roupa cara, Nem todos, mostrar talvez o meu a santidade. representante não. Não, talvez o seu. Não, Mas talvez o de que eu vocês quero aqui. trazer para você Mas é o a seguinte, grande os cristãos maioria... de hoje se comportam iguais aos fariseus, muitos cristãos. Era só se isso a comportam iguais afirmação. aos Se tu fariseus. concorda, Você aí pode fudeu, tirar pô. uma conclusão disso, a conclusão de eu vou ser ateu ou o cristianismo está errado, ou o cristianismo Não, tem é que ser procurar uma combatido, igreja talvez ou igual a você sua, pode- que não se pareçam ou com você fariseus. ou você pode tirar a conclusão de que isso está previsto, isso está sendo cumprido, a profecia está sendo cumprida, portanto eu devo me arrepender para que eu possa estar presente junto com o Pai no reino dos céus. Ou seja, da sua afirmação você pode tirar diversas conclusões. Eu tiro a conclusão Então, cristã. mas a minha conclusão desse assunto inteiro é essa, mano. É só essa, tu concordou comigo. Que os Mas cristãos é o atualmente, seguinte, que eles se mostram, eu não falei vocês, Tem não falei a ateus, sua vou igreja. te dar um exemplo. Alguns ateus lá na Escandinávia queimam igrejas. E tem banda de rock satânica fazendo ritual com cabeça de cabra. Isso significa não, calma que aí, todo pô, onde é que tu ateu... viu isso, pô? Mas olha só. Esse movimento que ele está comentando, inclusive está ali, escrito ali, falando o que era um movimento que acho que na época foi conhecido como o Inner Circle. Posso estar enganado, mas acho que era isso. Mas vem cá, vamos pensar uma coisa. Esse pessoal, eles queimavam, mas a temática da música dessas bandas aí, tinha algumas bandas que tinham temática da mitologia nórdica. E, bom, de origem escandinávia, e você vê pessoas que idolatram deuses, nada surpreendente, né? Porque a origem desse povo era politeísta, né? Então eles tinham essa coisa de resgate das coisas antigas. Não era exatamente porque eles eram ateus. Eles tinham temáticas, porque eram temáticas que eram agressivas a quem era a favor ou praticava o cristianismo. Então eles queriam ser agressivos e era uma forma de ser agressivo. Mas não sei se eles eram bem satanistas.
Mas isso significa que todo ateu é um grande babaca? Nem sempre. Tem ateu. Não. Apesar de eu não duvidar que existam. Mas, mano, o que a gente vê, e você concordou comigo, que a grande maioria por aí, muitos, né? A grande maioria por aí, isso se está previsto comporta na igual os própria fariseus, religião. mano. A própria Bíblia não diz. Meu debate Vai ter um não monte é de sobre babaca ateísmo, no mano. Meu debate é sobre o cristianismo. É sobre o cristianismo, e você concordou comigo, é só isso. Mas se eu eu não sou tô falando que a sua igreja, se você tem uma igreja que os pastores se comportam como fariseus, que a maioria faz igual esse rapaz, vai pra uma igreja que os pastores não se comportam dessa forma, pô. Eu não tô aqui pra brigar por ateísmo, mano. Não tô aqui pra brigar por sejam ateus, saiam da igreja. Não, mano. Às vezes a pessoa precisa procurar um lugar onde ele aceita, onde as pessoas realmente estão trabalhando em prol daquelas pessoas que estão ali, que se for o caso da sua igreja, mano, parabéns. Sim, mais pessoas vão mas lá. o lance é, você não está no cristianismo. Você é um ateu, correto? Eu gostaria muito de que Deus me desse a oportunidade de te trazer para uma nova reflexão, porque você pode me levar na tua igreja, eu iria na tua igreja, daqui 10 anos você se converte então, e eu iria na tua igreja. Eu ficaria muito feliz. Eu iria na tua igreja, mas para eu me converter, para eu olhar para tua igreja e falar assim, cara, eu viria nessa igreja aqui, teria que ser uma igreja completamente diferente dessa maioria que a gente tá falando sobre ela. Sim, mas a questão a gente não era nem pra estar debatendo, mano. A gente espera pra estar brother agora, sentado num bar bebendo. Você não pode beber, né? Mas eu ia beber umas... Não, posso beber, você posso pode? beber. Posso, então, não posso me embriagar, ué. Mano, a gente pode... Mano, não era pra você estar aqui, cara. Inclusive, tá na Bíblia. Não, exatamente, pô. Obrigado, mano. Valeu. E aí, mano? Tudo bom, Thiago? Beleza? Como é que é teu nome, mano? Prazer, sou Fábio. Prazer. Sou pastor. É mesmo? De qual igreja? Sou pastor, Igreja do Amor em Cristo. É uma comunidade pequena como a maioria das igrejas do Brasil. Qual que é a problemática aqui? As pessoas se baseiam em figuras midiáticas, seja na política, seja um pastor, e eu concordo parcialmente com você. E algo que muito me incomoda. Se o país é cristão, os números de criminalidade deveriam ser bem menores. Mano, todo mundo aqui tá concordando comigo, gente. A gente é mais amigo do que debatendo. Então, eu concordo sim parcialmente. Qual que é o problema? Você acha que é a maioria. Cara, eu acho que é a maioria. Então, aí vou te explicar aqui não. Por quê? Tô aberto a ouvir. Então, a maioria dos cristãos estão preocupados com o quê? Primeiro, com a sua família. Com o seu trabalho, pagar conta, com a sua comunidade, com a ação social dentro da sua igreja, com participar de algo que mude a vida das pessoas mesmo. A maioria dos cristãos não estão na mídia, não estão na TV, não estão na política. Esse é o grande problema. Essas pessoas deveriam estar. Agora... Então, mas você acha... Não, eu não concordo. Eu acho que muitos cristãos estão na mídia em muitos lugares. Eu acho que, na verdade, eles acabam tendo muita voz. Porque é um público muito grande, né? Sendo um público muito grande, você alcança muitas pessoas. Agora, a gente tem que parar para analisar também essa questão do espectro da bolha, né? Porque se uma pessoa é evangélica e consome muito daquele conteúdo e anda com pessoas que compartilham, por exemplo, esse tipo de crença e andam juntas, ali acessando, vivendo, né, tendo aquele mesmo momento juntas, vai dar a sensação de que o mundo é isso. Ou não? Porque apesar de a gente ter uma grande maioria em nosso país que é cristã, a gente não pode esquecer que o brasileiro adora ser aquele cristão não praticante. Então, a partir daí, nessa grande maioria, existe um monte de nuances entre esses cristãos. Então, a questão da religião, das pessoas acreditarem, é diferente da pessoa acreditar, praticar, vivenciar aquilo. E aí, desses tantos porcentos, que faz realmente aquilo que tem que ser feito, até porque, em primeiro lugar, a maioria, eu acho que ainda é católica, né? Então, imagina quantos católicos não estão praticando de fato, é o católico não praticante. E dos evangélicos? Sabe que todo
o membro evangélico, ele é certinho, ele faz tudo muito certinho. Então tem muitas nuances. Mesmo assim, entre os cristãos, tem aqueles que acreditam, porque cresceram acreditando que esse tipo de coisa é possível. Mas não pratica, simplesmente acredita. E essa pessoa vai se dizer cristã. Interessante, né? Porque para tudo há nuances. E é muito difícil generalizar. Para generalizar, você tem que saber como fazer isso, né? Acho que quando a maioria desses cristãos começa a fazer igual eu vi mais em igrejas grandes, na maioria. E quando eu falo maioria, porque, mano, eu tô trabalhando nesse ramo, além de ser da igreja por 26 anos, tô trabalhando acompanhando o crescimento dos evangélicos, assim, como quase profissão há uns 5 anos já, assim. E o que eu vi, por exemplo, na época da campanha do Bolsonaro, foi igrejas esquecerem completamente o que está acontecendo lá para fazer a arminha lá dentro. Então, assim, essa maioria... Todos os cantores gospel fizeram isso na igreja. E o cara do Voz da Verdade foi com a blusa da seleção brasileira, eu vou te explicar da profecia que o Bolsonaro ia perder. Então, assim, eu acho que é a maioria, pelo que eu vejo. E as pessoas que vão em igrejas, eu não tentei só uma igreja, eu tentei em outras, tá ligado? Quando eu comecei a perceber, cara, não acho que essa igreja está sendo legal nesse sentido, que foi do tema que eu falei lá atrás do LGBT. Eu fui procurar outras e eu vi a mesma coisa, mano. Então, e aí, quando veio a eleição, eu vi aquele monte de igreja embarcando naquilo, fazendo arminha e não sei o quê. Eu falei, cara, saca, daí que vem eu vou te explicar. Primeiro, existe uma problemática de achar que pastor é mercenário. Então, não, mas assim, não é problemático, você tá ligado? Então, eu não tô falando que você é, tá ligado? Eu tenho amigos pastores, tá? Mesmo que você achasse que você é, não, mas você tá ligado, mano. Você tá ligado? É igual falar que político. Beleza, que político nem todos são mercenários, mas a maioria é. Você entende o meu ponto? Você sabia que a grande maioria dos pastores no Brasil não recebem qualquer ajuda de custo da igreja? Ajuda de custo? Qual a grande maioria? Grande maioria. Da Assembleia de Deus, Igreja Batista, das principais igrejas. Também. O que você vai ter os presidentes, você vai ter as pessoas... Não. O pastor da minha igreja... O pastor da Assembleia de Deus lá da comunidade, ele recebe ajuda de custo? O pastor da Assembleia de Deus da minha igreja, que era uma periferia de Samambaia, ele recebia 10 mil reais, tá? Na comunidade, os pastores têm com dificuldade lá de dar assistência para os membros. A Assembleia de Deus da Madureira é uma das maiores do Brasil. Vou fazer uma correção aqui. Isso é o padrão ali deles. Vou fazer uma correção. Vou fazer uma correção. Eu recebo ajuda de custo. Eu recebo R$50 por mês como ajuda de custo da minha comunidade. Mas a maioria não então, é igual você, você falou com o colega que você visitaria a igreja dele. Então eu faço convite para você visitar. E aí a gente vai dar uma volta na comunidade das igrejas para você ver a realidade dos pastores. Então, mas você sabe que pastores igual vocês, eu sei que você não vai concordar comigo, não é a maioria, mano. Infelizmente, então, mano. Eu lamento profundamente. A tendência é que as denominações maiores elas tendem a ter uma sustentação em termos de abrir outros templos, né, e poder gerenciar e administrar e pagar esse pessoal, vai ter esse recurso, né, de uma forma mais forte do que uma igreja menor. Aqui, por exemplo, perto de casa, né, tem alguns desses templos. A pessoa pega um lugar pequeno, aluga ali e transforma num templo. E é pequeno. Bem pequeno. É um espaço muito pequeno. É um espaço que talvez caibam umas 20 pessoas ali. Bom, e convenhamos que um lugar pequeno que mal caiba 20 pessoas, você não precisa ter muito recurso para gerenciar isso. É muito pequeno. O próprio pastor varre, tira poeira. A manutenção, né, deve ter alguma manutenção. Não acredito que seja caro, mas cada caso é um caso. Eu não posso resumir o país todo, a minha esquina, a esquina da minha rua. Mas é um exemplo. E é um exemplo que provavelmente deve acontecer em muitos lugares. Aqui mesmo, aqui, eu vou andando pela rua e vou encontrando um monte de templo. E mais tem é templo. Um monte de denominação, muitos nomes.
Então, se for pequeno, numa comunidade, por exemplo, que não tem muitas pessoas, é uma comunidade que é muito humilde, e você acha que você vai ajudar essa comunidade pregando Jesus para trazer um conforto para essas pessoas e até para ajudar a criar um senso de comunidade entre elas, eu acredito que um lugar pequeno, começar num lugar pequeno ou fazer um lugar pequeno, já é interessante, porque você não precisa ter muitas pessoas. Agora, é obviamente que você vai fazer isso, você não vai fazer isso pensando em dinheiro. Porque se for por isso, aí já é problema. E aí que está um outro problema. Aliás, nem sei se é um problema. Né? O templo religioso, pelo menos até onde eu sei, os cristãos são isentos de impostos, né? Então, nesse caso, acho que não teria problema. Eu sei que tem algo assim desse tipo. Quem puder me esclarecer, deixa nos comentários. Mas eu sei que tem até lei. Então, não sei, assim... A pessoa tem que ir na boa vontade mesmo de querer fazer isso sem ganhar nada em troca e pedir lá uma ajuda para fazer a manutenção, sem esse troço de dízimo. Porque se partir para dízimo, aí você está indo para a lei dos judeus. E como cristão, o cristão não pratica a lei dos judeus. Pratica o cristianismo. Porque se a gente não pode ficar escolhendo a dedo o que vale e o que não vale no Antigo Testamento. Porque daí você bagunça o troço. Então, assim, a pessoa vai lá na boa vontade, vai espalhar a palavra, ajuda as pessoas, cria um senso de comunidade. Às vezes a pessoa não tem recurso ali, tu tem um carro ali. Ajuda a pessoa, leva no hospital. E é isso que Jesus ensinou. Trabalha de dia e à noite vai lá, abre teu templo lá, prega. Mas sem situação de dízimo, porque Jesus não ensinou a dar dízimo. Mano, que sou ateu agora. Pergunta para as pessoas desgarradas de igreja, que aumentou muito, os dados mostram que então vou te fazer uma pergunta. A maioria o país, o Estado é laico, mas o país é cristão. A maioria das pessoas estão sendo enganadas no Brasil? Não, o país não é cristão, porque o país não se declara como um país cristão. Ou é? Uma boa pergunta. Quem puder, deixa nos comentários aí para saber. Porque eu, pelo menos na minha cabeça, o Brasil é um país que tem pessoas que são cristãs, mas não se declara um país cristão. Justamente porque o Estado é laico. E a gente tem outras religiões aqui. É por isso que eu acho que o Brasil não se declara país cristão. Com a igreja? Relacionado ao cristianismo. Porque a maioria do país é cristão. Sim, claro que não sendo seja evangélico, seja católico. Enganado, todo mundo os espíritas também se declaram cristãos. Sim, estou sendo enganado. Você acredita piamente nisso? Mano, você acredita piamente que a maioria dos pastores não são mercenários, pô? Eu acredito. E é o que eu vivo e eu tenho certeza. A maioria. E eu tenho certeza que todo mundo aqui... Não. Vocês devem estar em bolhas de igrejas. Mas essa bolha que é a maioria. Não representam, não é a maioria, não é a maioria. Agora sim. Você falou de... Não, aí que tá, né? Porque assim, às vezes a pessoa, ela olha a igreja e ela tem uma ideia de que a igreja possa ser um lugar diferenciado. E quando eu falo pessoa, eu estou falando uma pessoa que não tem tempo de ficar estudando, pesquisando e ficar sabendo de sei lá o que, de história, de... A pessoa tem uma crença, carrega essa crença com ela. E quer colocar isso em prática, simplesmente isso, e mais nada. Salário, mano, as igrejas pagam salários. A maioria. E eu tenho certeza que todo mundo aqui... Vocês devem estar em bolhas de igrejas... Mas essa bolha que é a maioria. Representam, não é a maioria, não é a maioria. Agora sim. Você falou de salário, mano, as igrejas pagam salário. Também se declaram cristãos.
Sim, tô sendo enganado. Você acredita, mano, piamente nisso? Mano, você acredita piamente que a maioria dos pastores não são mercenários, pô? Eu acredito. Ah, sim. É isso que eu queria comentar. Então, tem aquela pessoa, né? Que ela é... Mas ela simplesmente acredita naquilo. Então ela olha uma igreja, né? Ou às vezes a pessoa simplesmente não tem uma ideia assim, a igreja, né? É procurar encontrar alguma coisa ali, né? E a pessoa vai. E muitas vezes a pessoa quer aprender da Bíblia. E acha que na igreja seria um lugar interessante para ela aprender a Bíblia. Estudar. Né? E aí a pessoa vê um templo e vê lá escrito no templo assim, ó, vem aqui aprender a Bíblia. E a pessoa vai aprender a Bíblia. A grande questão é que o que vai ser ensinado ali? E aí ali você está formando, pode estar formando um futuro pastor. E aí esse pastor vai aprender, vai ganhar talvez um diploma, um atestado ali de que ele é teólogo, formado em teologia, pelo curso da igreja tal. E vai repetir, né, dependendo do que ele aprender, provavelmente ele vai repetir o mantra do sistema religioso, né? Quer misturar tudo, mas não porque ele é uma má pessoa, mas porque ele aprendeu assim. Então não é culpa dele. Porque a gente cresce numa sociedade, a igreja, né, ajuda as pessoas, Jesus. Então a pessoa tem no imaginário de que é uma coisa assim muito diferenciada. E que talvez ali seja interessante você aprender algo. E a pessoa vai e aprende. Porque ela vai pensar, poxa, eu preciso aprender. Não é num curso técnico de bombeiro que você vai aprender isso, entende? Né? É claro que eu estou fazendo uma comparação aqui, mas eu quero fazer realmente isso mesmo. São coisas distintas. Então a pessoa ela vai procurar a igreja. E vai aprender ali. E como tem uma denominação em tudo que é lugar, daí a pessoa fica na cabeça dela, não, pô, igreja, Jesus, né, Bíblia. Pô, vou procurar uma denominação aí, vou aprender aí, ó, um curso de teologia. E ela simplesmente reproduz aquilo. Sem querer. E aí cria-se a imagem, o pastor é isso, é aquilo, porque, de fato, os pastores ensinam umas coisas assim. Provavelmente, eu não conheço essa pessoa, está aqui com o Tiago aqui falando, mas ele pode, inclusive, ser um desses, né? Ele pode vir a ser uma dessas pessoas que pode estar propagando aí a repetição do mantra do sistema religioso. Mas não é culpa dele, né? E a pessoa é conduzida para isso mesmo. É instintivo. Então eu não posso culpar. Porque eu já me deparei com pessoas que estudam teologia e mostrei para elas umas coisas que elas ficaram de boca aberta. E não é nada demais que eu mostrei. Por quê? Porque ela não lê, não lê para analisar. Ela só absorve, ela fica passiva, recebendo informação e sendo conduzida. Ela não vai por conta própria para ver. Então não é culpa da pessoa, porque tu vê uma instituição ali. Vem aprender a estudar. Você vai questionar a instituição? Que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando vem um troço de instituição é uma coisa de regra, de sistema. Ninguém vai questionar a instituição. Questiona depois, que entra, conhece. Aí sim, né? Mas a princípio, tu olha... Então é isso que acontece. A pessoa, ela reproduz sem querer. Por isso que eu acho... É uma coisa complicada. Porque aí você não... Como é que você vai... né? Agora, você pode ir pelos... os grandes, né? Os líderes grandes... porque esses caras são os que mais propagam. Mas o pequenininho também faz a mesma coisa. E pode ter um cursinho ali de teologia na esquina que vai
Reproduzir a mesma coisa. Porque é isso que é o sistema religioso. Isso que é o cristianismo no Brasil. Acredito. E é o que eu vivo e eu tenho certeza. A maioria. E eu tenho certeza que todo mundo aqui. Não. Vocês devem estar em bolhas de igrejas. Mas essa bolha que é a maioria. Não representam. Não é a maioria, não é a maioria. Agora sim. Você falou de salário, mano. As igrejas pagam salários. A igreja Assembleia de Deus da Madureira paga salário. A Batista paga salário. Pagam salário para todos os pastores? Todos os pastores. Todos os pastores da igreja? Todos os pastores da Assembleia de Deus recebem salário. As igrejas que pagam salário. Da Madureira. Meu pai é pastor, mano. Meu pai era pastor. As igrejas que pagam salário justo pastor, parabéns. As igrejas salário que conseguem... justo, 10 mil reais na periferia para um pastor. Então na periferia eu vou falar para você que eu discordo. Eu discordo. Então a gente concorda em muita coisa, mano. Então, por isso que eu falei com você, eu concordo. Só que você não acha que é a maioria. Mas não é que eu não acho, eu tenho convicção. Então, mas eu tenho convicção. Não, mas convicção é foda. Convicção? Você visitou as igrejas. Você acabou de falar que os caras não recebiam salário, pô. Então, todas as igrejas que eu visitei, nenhum pastor era salariado. Mano, vocês estão numa e outra, eu não vejo o problema do pastor receber salário, não é isso. Não, eu acho um problema. Eu não vejo problema. Sabe por quê? Por exemplo, eu sou CLT. Se for mais de salário mínimo, eu já acho errado. Eu sou CLT. Eu sou pastor da minha comunidade. Várias vezes eu tive que... Todos os pastores teriam que ser igual a você, na minha visão. Então, tinha que ter um trampo. Tem uma problemática por causa disso também. O pastor que é CLT, autônomo, ele precisa de várias concessões. Então, existe essa problemática. Por exemplo, para ir no funeral, para visitar alguém no hospital. Então, eu não sou contra você pagar um salário para um pastor que está realmente fazendo o que você está fazendo. Certo. Isso eu não sou contra. A pessoa precisa realmente de um meio de sobreviver. Então, e aí, para mim, era assim, mano, 2 salários mínimos para uma pessoa cuidar de uma igreja. Depende da comunidade que ele está inserido, né? Então, porque dependendo da comunidade, ele não consegue pagar aluguel. Da comunidade lá de onde... Então, mas ele está inserido na comunidade. Então, cria o senso de comunidade para a comunidade se ajudar. Quem puder ajudar um pouquinho, abre uma coisinha pequena, não pega uma coisa grande. Agora, tem troços de lei aí, né? E é aquilo, né? Vai por conta própria, não vai pro sistema religioso, não. Não fica reproduzindo o sistema religioso. Porque é só mais um ali que tá reproduzindo. Eu vim, tá ligado? 10 mil era muito dinheiro. Não, 10 mil é muito dinheiro. Eu concordo. Os valores da Assembleia de Deus da Madureira, os valores de Igreja Batista são valores, mano, assim, imorais, tá ligado? Na minha igreja, por exemplo, eu posso falar das igrejas que eu vivi, o que eu vi foi isso, mano. Por exemplo, a gente dava dízimo, e eu dava dízimo, tá? Eu não era o crente revoltadinho, igual a maioria deve achar que eu era, não. Pelo contrário, enquanto eu via todo mundo não seguindo as regras, a galera lá, porra, transando fora do casamento, bebendo, não sei o que, eu tava lá focado em, mano, vou sabe orar, o que vai acontecer, Thiago? Tá ligado? Eu vou buscar Deus, e sabe o que eu vi? A gente pagava dízimo, eu pagava dízimo, tá? E aí quando eu percebia a igreja pedir ajuda para ajudar as pessoas que não tinham condição de ter comida em casa, quem dava os alimentos era a gente. Por que esse dízimo não era utilizado para isso? Por que o pastor ganha 9 mil reais, 10 mil reais? Você não é o pastor que devia estar aqui, mano. Você não é o pastor que devia estar aqui. Você é o cara que eu não tenho nenhum problema, mano. Aparentemente, pelo que você está falando, eu não tenho nenhum problema. Até o final do programa ele converte. Na próxima tu vai. E aí, maninho? E aí, Thiago, beleza? Como é que é teu nome? Prazer, meu nome é Acode. Porque são minhas iniciais, tá? Boa. Eu sou influenciador político e também cristão, tá? Boa. Vamos lá. Eu discordo de você falar que é a maioria das igrejas, porque assim, cara, eu moro em uma comunidade, tá? A gente gosta de brincar lá na comunidade, que a minha comunidade tem só barbeiro, bar e igreja. Cara, as igrejas lá não têm condições de pagar um pastor. Então a maioria não é. Eu digo que tu acredita nisso porque tu tá numa bolha. Que não, realmente, mano, eu tava na bolha de vocês, mano. Eu tava na bolha eu tava lá dentro, mano. Que tu tá observando pela tua vivência, tá? E por alguns pastores de mídia. Alguns não, mano. Os pastores de mídia são os principais pastores, mano. São os principais pastores. Por que são os principais? Soares, Edmar Mas por que são os principais? São os que estão mandando porque eles em tudo, têm mídia? São os que estão mandando em tudo, mano. Não, mas esses caras não mandam lá onde que eu moro, por exemplo. Onde você mora. Então, você trouxe sua vivência, eu trouxe a minha vivência. Tá, então vai lá. Entende? Cara, qual é o ponto? Você acha que os cristãos não se parecem mais hoje em dia com os fariseus do que... Sabe por quê, cara? Vamos lá. Eu acredito que o quê? O fariseu, ele tinha convicção que ele estava certo do que ele estava fazendo. Igual quem? Não, eu vou dizer por mim, porque sou cristão, eu não posso dizer Você nunca questionou sua própria fé em nenhum momento?
Nenhum momento. Então você é igual aos caras, pô. Os caras também eram assim. Não. Eles não questionavam nada, você mesmo falou. Não questionam o que eu acredito. Eu peço provas, isso aí é questão de fé, tá? Eu peço provas para Deus em alguns momentos da minha vida, Então, eu peço ajuda para Deus. também falavam isso. Só que assim, não, a gente tem que, não é para chegar perto de doente, não vai curar no sábado, porque a minha lei está falando que não pode curar no sábado, Jesus. Aí veio Jesus com a nova lei, correto? E veio Jesus que foi uma pessoa que estava na lei da religião dele, que ele nasceu, ele era judeu, e ele falou isso. Então. Vocês vão levar mais a sério. São ovelhas de vocês, ficar ferida no sábado. Vocês não vão cuidar dela, porque é no sábado. Isso pra mim, por isso que eu falo que quando eu li os evangelhos, foi o que me fez sair. Porque eu falei, cara, isso é atitude de alguém que está contestando o que ela teve de religião, de lei. Isso é verdade. Isso é muito interessante. Porque na Bíblia, Jesus não mandava as pessoas frequentarem templo. Ele criticava o templo. Não fazia sentido ele criticar templo, criticar os fariseus ali, que tava ali só para uma questão de poder, e ficar apontando e julgando os outros, comendo do bom do melhor, não ajudando ninguém. E Jesus não mandava as pessoas ir para o templo. Seria muito contraditório, porque ele já não via mais aquilo como da mesma forma. E veja, ele chegou lá no templo e estavam vendendo coisas. Estavam vendendo animais para sacrifício. Só que o animal, você tem que pegar, pelo pouco que eu lembro, parece que você tinha que pegar o melhor animal que você criou e ofertar para sacrifício. Não é ir lá e comprar. E era isso que estava acontecendo. E esses fariseus, esse pessoal do templo, não estava se importando com isso. Então, por isso que Jesus não ensinava as pessoas para ir no templo. Inclusive, eu até peço para alguém me mostrar alguma passagem de Jesus falando, procura o pastor, quando eu partir, procura um templo, faz desse lugar casa de Deus, morada de Deus. A morada de Deus são as pessoas. Então não tem isso de templo, igreja. E veja que na igreja, a própria palavra igreja, a origem de palavra igreja é reunir, comunhão, se encontrar. É isso. E aí usaram, né? Pegaram a palavra grega lá, transformaram num troço que é um templo. Passou a ser templo. Mas não é isso. Porque até mesmo em Atos ali, e posteriormente o que Paulo relata, escreve lá, a igreja está reunida na casa de não sei quem. A congregação está na casa do fulano. Não é a igreja. O templo não sai de lugar. E fica até estranho, né? Você lê na Bíblia isso, né? A igreja se reunia na casa de fulano. Aí tu sai e o nome do templo, né, que a gente dá aqui é a igreja. Não viu uma coisa meio estranha? Sagrada para ler. Ela não botou a vida dos seres humanos acima. Esse é o meu ponto principal em relação a se comporta como fariseus. Eu tenho que me mostrar santo enquanto as pessoas estão sofrendo injustiças aí fora, enquanto as pessoas estão morrendo de fome, enquanto as pessoas estão apanhando, tá ligado? Trans morrendo por aí, todo dia acontecendo isso. E a gente tá aqui preocupado, não, mas que os trans estão morrendo por aí? Não, eu discordo das pessoas que matam, enfim. Não, tá? que bom. Mas eu vou dizer da minha experiência cristã e o que eu acredito que é o cristianismo, cara. O cristianismo, ele é o quê? É você entender que você é pecador, todos aqui somos pecadores, eu preciso de Cristo porque Ele me deu a salvação, como o teólogo disse ali, o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito, a graça de Deus me deu chances de me arrepender e ter uma nova chance, entende? Então todos aqui, assim como foi no tema anterior, né, que falou do homossexualismo e tudo mais,
Eu acredito que todos têm um pecado, só que todos têm que se arrepender dos pecados. Então agora, você não acredita que o homossexual vai para o inferno só por ser homossexual, então? Eu acredito que ele pode ir para o céu se ele se arrepender da prática dele. Prática? Isso, da prática que a minha fé acredita que... Agora veja, né? Porque o cristianismo não é isso, né? O cristianismo é, segundo o que Jesus ensinou, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, através do perdão e da misericórdia. Veja que, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, ele ajuda as pessoas, ele ameniza o sofrimento das pessoas. E isso é um ato de misericórdia. Ele não está se importando com quem é que ele vai ajudar ali. Ele simplesmente vai, ajuda e pronto. Ele não fica assediando as pessoas. Ah, vem aqui ser salva. Ele deve dar uma palavra de conforto. Acredito que ele faça isso. E acredito que ele deve até convidar, mas não no sentido de ficar assediando. O que eu mais vejo o pessoal fazendo isso são os evangélicos. Esses eu já vi na rua. Né? Eu não estou generalizando, né? Mas é uma ponderação que eu tenho que fazer aqui, porque eu já vi eles assediando as pessoas na rua. Tipo, ajudam, mas ficam... Ah, vem, vem, vem. Mas o cristianismo é isso. Não tem, pecado, é crer, é se arrepender. Olha, eu realmente me arrependo muito das coisas que eu faço. Né? Eu ontem briguei com um Beltrano. Eu tô muito arrependido hoje. Vou lá pedir desculpa para ele. É isso. Tem esse troço de dízimo, dá dinheiro, vai tal dia no templo. Não é isso. Isso nem tem na Bíblia. Não tem. Nem Paulo falava isso. Nem Paulo falava, olha, vá no templo, procura ali um homem, um pastor. Eu quero ver essa passagem aí na Bíblia, do cristianismo ser isso. Que é pecaminosa. A mesma forma do que a minha fé acredita que um cara roubar então você acredita, da mesma então forma você acredita que a minha fé, calma, só concluir. Da mesma forma que a minha fé acredita que o ladrão na cruz, ele era um ladrão, ele era um pecador, só que é naquele momento que ele olha para Cristo e ele se arrepende, aí ele esteve com Cristo no paraíso no mesmo dia. Naquele momento que ele se arrependeu e creu e acreditou. Então veja, eu estou vendo aqui um cristão que ele tá só preocupado com a parte pior, né, da coisa. Olha, ele creu, né? Se não crer, aí vai ficar ruim. Mas Jesus é aquela pessoa que pregava as boas novas. Isso não é pregar as boas novas. Isso é pregar acusação, perseguição. E são consequências de um discurso que a pessoa acaba fazendo, né? Sem querer, claro. A pessoa age emocionalmente sem querer, diz uma coisa que algumas pessoas podem compreender de uma outra maneira. E aí, algumas pessoas tendem a sair um pouco de um comportamento normal, de aceitação ou tolerância, né? Aí passa a ser um intolerante. Talvez esse seja um dos grandes problemas disso. Entende? Mas pra você vai morrer um monte de gay, vai ser queimado pra sempre no inferno só porque eles são gays. Vai morrer gay, vai morrer mentiroso, vai morrer gente que tem o mesmo pecado do que eu, mas cara. gay, então você se não se arrepender. Calma aí. E aí, então, eu não tô apontando homossexual, eu tô apontando não, mas eu tô pessoas perguntando. Pecaminosas, porque assim como os fariseus eram assim, mano. Os fariseus eram assim. Mas eles não tinham arrependimento. Eles acusavam. Os fariseus eram assim, ó, você
Vocês que não seguem as leis, vocês vão queimar no inferno lá, vocês Mas vão o que eu estou sofrer, fazendo, o que eu estou fazendo Mano, diferente do fariseu é não falar, você não está questionando, você não está questionando a sua própria lei sagrada em prol de pessoas. Thiago, presta atenção. E o que eu aprendi com Jesus foi, eu não vou colocar, e aí se alguém não discordar, é uma crença minha, o que eu aprendi com Jesus quando eu li a Bíblia foi, nunca vou botar leis sagradas, não importa de quem seja, Thiago, acima de pessoas, tá Thiago, ligado? eu não tô apontando ninguém, Thiago. Eu tô falando, não, mas você acabou de dizer que acredita que ser gay, eu praticar vou morrer, homossexualidade. eu vou pro fogo eterno se eu não me arrepender. O meu pecado, se eu não arrepender do meu pecado, eu não tô falando que o Bruno... Mas não é só se arrepender, é se arrepender e crer. Então veja que eu tô vendo um cristão que tá agindo aqui muito parecido, realmente, com o que o Santinelli aqui disse. Né, eu posso pegar esse menino aí, esse jovem aí, e dizer que ele está agindo muito parecido com o fariseu da Bíblia. Porque é isso, né? É o julgo, é a condenação. Você vê que ele não, a parte do crer aqui é só se arrependeu. Então é a parte acusatória, a parte ruim, porque as pessoas não se arrependem. Quer dizer, é uma visão, né, que sugere que as pessoas não se arrependam. E por isso elas vão pagar. Então só interessa a parte condenatória da coisa. Que é aquela questão lá da prostituta, que ia ser apedrejada, que é uma judia. Então não há distinção para Jesus. Apesar de que ele andava com o pessoal dele ali, os judeus, falava mais para os judeus, né? Posteriormente ele diz para, olha, chegue para todos, passem, pregue para todo mundo. Mas ele ajudava um ou outro ali que não era judeu. Tem várias passagens que ele ajuda pessoas que não são judias. Eu não estou falando que a menina... Sim, mas eu estou falando. Você estou falando, então. E assim, sem condenar, sem julgar. Então, quando a pessoa, né, eu sou cristão, você está errado, você vai para o inferno. Você tem que se arrepender disso que você está fazendo. Isso é essa parte do julgo. A parte do crer. Pô, e como é que eu me salvo? Só se arrependa. Se arrependa e vire cristão. E aí, o que vai acontecer? Aí a pessoa vai entrar no sistema religioso e mais um para alimentar, né? Então, homossexuais, a gente volta para aquele ponto, tá ligado? Você entende que você acreditar que pessoas... Não tô falando de estuprador, pedófilo, assassino, quero que se foda. Por mim, joga lá para queimar e caguei, de verdade. Não sou essa pessoa que vai ficar aqui, mas Deus vai... Não. Mesmo se ele se arrepender? O quê? Um pedófilo se arrepender de você entrar na tua casa, irmão? Mesmo se ele se arrepender? Foda-se, eu não quero pedófilo na minha casa, não, amigão. Então você não entende Eu não sou cristão, eu não sou querido. cristão, exatamente, eu não sou cristão. Então pronto. Se você então vai aceitar um pedófilo na tua casa? Se ele se arrepender dos pecados dele? Eles estão na igreja, né? O que é aceitar na tua arrependimento? É casa, mudança nada, de né? vida. Os pedófilos estão na mudança- igreja, aceitar em casa é tranquilo, pô. Não, ele Mudança arrependeu de dos vida? pecados dele? Então, Mudança peraí, de vida. Isso que é o você tá cristianismo, comparando é mudança pedófilo de com vida. homossexual, então é o mesmo lance? Não tô comparando. Quem Não. trouxe a narrativa do pedófilo foi você, então, não fui eu. Não, mas você não acabou de falar pra mim que se arrependimento de pecado é a prática, então se o pedófilo parar de ser pedófilo, você aceita, Aí ao sabe o que mesmo vai tempo acontecer? que a homossexualidade é Na uma lei- prática igual a pedofilia pra tu? Eu vou trazer o que eu tava... Não, me responde. Não, mas eu vou te responder. Não, me responde, Tá, sim. é uma questão muito objetiva. Então, eu vou te A responder. homossexualidade pra você é uma prática tão errada quanto a pedofilia que merece ser Segundo a queimado Bíblia, pra não tem sempre. diferenciação dos pecados. Então, amigão, eu não... Mas aí que eu esse posso- mas o que Jesus eu aí posso falar que pra- aceita mas- que mas todo pessoas mundo- vão não, pro a Bíblia inferno... Mas que Bíblia é essa? Ele está indo lá no Antigo Testamento? Lá na coisa dos judeus? Só lá, né? Ele só vai arrumar alguma coisa de condenatória lá. Com Jesus não tem esse troço de condenação, não. É perdão, é amar o seu inimigo. Quando você fica condenando a pessoa, você não está amando o inimigo. Porque
a princípio, muito desses discursos religiosos são bem agressivos com pessoas diferentes do que eles, né? E Jesus não ensinou isso. Não há uma condicional. Olha, a condição para você ser cristão é você ir para a igreja. Não tem isso. Isso não existe. Cara, eu li a Bíblia. Porque não tem diferenciação de pecados. Tem dois meu pecados, amigo, tem dois pecados que a Bíblia faz destaque. Ó, tá vendo? Ele tá querendo ensinar o Santinelli. É o que os fariseus faziam. Eles questionavam Jesus. Eles questionaram Jesus aí nesse caso aí da prostituta. Que chegaram, olha Jesus, quem é que vai ajudar essa mulher? Que é aquela história lá, né? Quem nunca pecou que atira a primeira pedra, né? Então, o Jesus era uma palavra muito de acolhimento e de amenizar o sofrimento das pessoas. Então, a todo momento ele estava preocupado em amenizar o sofrimento das pessoas. Até no último suspiro, a preocupação dele era de amenizar o sofrimento das pessoas. Ele não podia fazer mais nada naquela cruz. A não ser chegar para a pessoa e falar, olha, você quer se salvar? Arrependa e crê. E isso é o cristianismo. Agora, vai no templo. Pega a tua Bíblia, põe embaixo do braço. Põe perfuminho, terno e gravata. Vai lá dar dinheiro. Mistura tudo. Pega troço judeu, cristão, mistura tudo. Isso não é cristianismo. É humanidade. Eu acredito no Jesus que olhou para a religião dele. Que não tem dele. perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Não Santo. acredito. E outra que ela faz um destaque, mas que tem perdão, é o que semeia contendo entre os irmãos. Amigão, pra mim não dá. É único. É uma vida resto humana, é uma pessoa. É uma pessoa. Se pra você, um homossexual que não pratica homossexualidade, ele tá no mesmo patamar de um pedófilo que não quer ser mais pedófilo, mano, a gente tá discutindo o nível de humanidade. Você tá entendendo? Jesus olharia pra você agora. Jesus olharia que não era agora. pra defender o Champinha, pô. Como assim? E quem ele falou que eu quero defender o estuprador, irmão? Então Quem falou? Gente, meu Deus, mas o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Eu percebo que tem um pessoal assim da religião que tende muito aí para uma questão política. Querem misturar, né? É interessante, né, que esse movimento evangélico cresceu ao ponto, né, de a gente ter isso. Porque, veja, eles poderiam... O problema não é ser religioso. O problema é misturar tudo. E isso pode causar até uma distorção nessa nossa democracia aí. Já estão botando até... juízes aí, né, evangélicos, um Estado laico. Eu não quero, como é que eu vou concordar? Concordar com o quê, pô? Com o que ele falou. Alguém na sociedade é a favor de estuprador aqui? Como assim não concorda? Então pronto, pô. Então pronto. Então tu concorda com ele. Óbvio que eu concordo. Meu irmão, nós somos seres humanos. Óbvio que em algum momento, algo que a gente acredita vai bater em algo. Eu quero que o estuprador se foda, quero que o pedófilo se foda. Mas agora você botar essa galera junto com o homossexual, que são pessoas que são excluídas da família por causa das ideias que... Mas agora igual você deixa eu fala. responder a essa equiparação que tu fez? Mano, de verdade, essa equiparação, eu até peço desculpa para os homossexuais. Os homossexuais que estão... Não, você que botou eles no mesmo patamar. Eu trouxe um pecado e trouxe outro. Colocou os você dois falou pecados, que os todo dois mundo são assim, pecou, mano, todos pecaram. Mano, e você todos colocou a precisam de prática arrependimento. homossexual de acordo com que é igual a prática de pedofilia. Você tem noção disso? É o que a Bíblia diz. Então, aí E eu não todos acredito. pecaram, entendeu? todos precisam de Aí chega o arrependimento. ponto de que eu... Olha a salada mista.
De onde esse pessoal tira isso? De onde o pessoal mistura essas coisas? Será que não ficam repetindo esse mantra aí do sistema evangélico, não? Nessa religião? Eu acho incrível isso, né? Como as pessoas não leem. Elas realmente acreditam naquela pessoa porque tem terno, gravata, tem um suporte ali, né? Físico, no sentido de ser um lugar, né? Um estabelecimento ali. E simplesmente acredita. E não contesta, não lê. Veja como é uma questão cultural bem forte, né? Na nossa sociedade, né? Aprendi quando eu li, essa foi a minha interpretação. Quem quiser discordar, eu não posso fazer nada. A minha interpretação foi esse cara, que Jesus, ele viu essas leis, essas regras, que você não pode curar no sábado, você pode não sei o quê. E ele falou, mano, não. As pessoas estão precisando, eu posso te pessoas trazer... estão sendo excluídas, pessoas estão sendo mortas, pessoas estão sofrendo me perguntou... pra caralho. Então, essas pessoas que estão sofrendo, o que o cristão deveria fazer se, por exemplo, ele anda na rua e vê alguém LGBT sendo agredido? Ele tem que ir lá amenizar a dor dessa pessoa, amenizar o sofrimento. Não interessa se ela é cristã ou não. Porque não tem uma condicional. A condição é você acreditar em Deus e acreditar que amar a Deus e o próximo como a ti mesmo e se arrepender das coisas que você faz com o teu próximo e acreditar que através desse arrependimento, nesse sentido, óbvio, né? De que através disso você vai ter a salvação. E isso é o cristianismo. Né? Chegar lá e ver um LGBT sendo agredido, chega lá, tá vendo? Ó, mereceu, hein? Não se arrepende? Aí, ó, vai ser condenado. Agora, para e perceba, né? Veja na prática. E veja como é interessante, né? Que Jesus ele era aquele tipo de pessoa que ele andava com os judeus, tinha o grupo dele e ajudava os outros. O padre Júlio Lancelotti, ele ajuda os outros também. Ele não tem uma condicional. E é interessante, né, como para os evangélicos, eles têm uma coisa meio fechada, né? Eles se ajudam e vale a pena ajudar o outro se o outro fizer parte do grupo. E olha que eu já frequentei esses lugares, eu já vi muito disso. Talvez seja um pouco de exagero dizer que eu vi muito. Vamos dizer que eu já tenha ouvido conversas. Eu também não era o tipo de pessoa que frequentava esses lugares. Em algum momento frequentei, que precisava sair. Eu tenho, né? Essas coisas de poder analisar, ver, sentir, né? Mas é porque eu sou muito cético. Então eu preciso ver o que acontece. E analisar a partir da minha percepção, meu ponto de vista. Preciso explicar. Agora tá? explica aí. Vamos lá. A equiparação aí de pedófilo com homossexual. A Bíblia, ela traz, Cristo ele traz uma lei que é divina, que é dele, e tem a lei dos homens. Eu vou trazer o exemplo que eu estava dando para os rapazes ali que a gente estava conversando. O ladrão que se arrepende na cruz, ele, pela lei dos homens, ele vai pagar. Ele pagou, ele morreu. Só que pelo arrependimento, agora a lei não dos homens, mas lei de Cristo, ele se arrependeu. A Bíblia não diz o crime que ele cometeu, agora... pode ter sido, por exemplo, pedofilia.
E aí? A Bíblia não diz o crime que ele cometeu. Exatamente, não diz. Então, aí a interpretação mas pode ser. Não, mas pode ser qualquer outro crime. Pode ser qualquer outro crime. Na lei dos homens, ele vai pagar. E, cara, eu, como disse no início, que eu sou influenciador político, eu quero também que ele pague. Só que, cara, se ele tiver a chance de ser salvo e eu ele não se quero na minha casa, não, tá? Pedófilo continua dentro da igreja. O ladrão da cruz não teve chance para ir para casa porque ele morreu, porque ele pagou na lei dos homens. Pedófilo não quero na minha casa, não. Mas, diante da lei de Deus, ele se arrependeu e ele foi salvo. Vamos supor criar um cenário hipotético agora. É a misericórdia que tu estava falando antes. Não, mas a misericórdia com o pedófilo, amigão, valeu, tá? Não dá para comparar. Meu amigo, Jesus, não dá para comparar a homossexualidade com pedofilia, não. A Bíblia, ela destaca o pecado da pedofilia. Um é um crime nojento, asqueroso, o outro é só uma pessoa. Mas a Bíblia destaca o pecado da pedofilia. Então, Jesus falou o que sobre isso? Que todos pecaram. Sobre homossexualidade especificamente. Que é pecado e precisa de arrependimento. É pecado. Ele falou homossexualidade é pecado onde? Os afeminados não entrarão no reino do céu. Aonde? Em qual lugar da Bíblia? Não lembro do livro. Tu não lê a Bíblia também toda, não? Então me diz como começa o Evangelho de João. Tu leu a Bíblia? Ué, eu li a Bíblia, mas e aí como é que eu... Eu decorei. Situação, meu querido. Pausa. Você decorou a Bíblia, irmão? Você decorou a Bíblia? Você não sabe onde Jesus falou sobre a homossexualidade. Jesus não fala sobre homossexualidade na Bíblia. Tá vendo como é importante a gente saber as coisas, questionar, ir lá ver se o que falam é isso mesmo. Porque ele aí, não existe isso na Bíblia. Não por Jesus. Ele nunca disse isso. Ele nunca trouxe uma questão condicional. É claro que no Antigo Testamento você vai ter. Ali tem. Mas parece que o cristianismo brasileiro vale uma coisa, outra não vale. É um remendo, né? Ninguém traz o versículo pra mim, pô. Ninguém traz o versículo pra mim. E aí, mano? Beleza? Como é que é teu nome? Eu sou o Lion. Qual? Lion. Lion de leão. Caralho, é foda teu nome, Thundercats. Eu vou te provar agora, irmão, que nem todo cristão é fariseu. Não, mas eu sei que nem todo cristão é fariseu. Eu já encontrei uns 3 aqui hoje, pelo menos. Só aqui. Eu tô sentindo muito grande aqui no meu coração de orar pela sua vida, tá ligado? Uai, bora, mano. Bora? Na hora. Tá, mãe. Quer que eu feche o olho, abaixe a cabeça? Fecha o olho. Então vamos, bora. Que o Cristo unja a sua cabeça, meu irmão. Que você sinta o verdadeiro poder de viver o cristianismo e de viver o amor e transbordar esse amor por todas as pessoas que você conviver na sua vida. Shalom. É isso, shalom. É isso, irmão. Ele ganhou então, né, galera? Porque ele ganhou, ele conseguiu orar por mim, né, onde vocês conseguiram, então ele ganhou. É isso. E aí, meu mano, beleza? Prazer? Prazer. Os fariseus do passado eram outras pessoas. Hoje não são mais essas. Os cristãos não são dessa forma. Os cristãos pensam pela vida das pessoas, pela saúde, pelo cuidado. Eu sou um cristão que não fico acusando ninguém de pecado. Ah, você fez isso, então, mano, esse é o ponto. Eu não tô falando que é você especificamente ou ninguém aqui especificamente. Mas você entende o que as instituições cristãs mostram por aí. Infelizmente, tem algumas igrejas aí, como você citou alguns nomes. Mas tem algumas, é meio foda, porque assim, as mais conhecidas. Eu acho que vocês que são diferentes, infelizmente, vocês tinham que estar batendo mais nesses aí, cara. Sim. E não indo votar junto com eles. Tá ligado? Tem igreja que me envergonha, eu sou cristão. Mano, eu sou adventista do sétimo dia, tem igreja que me envergonha, não me representa. É muito interessante, né? Ele é adventista, tem adventista, protestantismo, tem o pentecostal, tem o batista, tem a igreja católica. Quanta coisa! Por que tem tanta coisa? Não é o mesmo Jesus e o mesmo Deus e a mesma Bíblia? Agora, a Igreja Católica tende a ter uma unidade maior do que esse movimento evangélico e protestante.
e as outras raízes evangélicas. Será que isso começou lá em Martinho Lutero? Quando ele chegou lá e disse que não precisava ter um lugar específico para ir na Igreja Católica, que a Igreja Católica não era detentora da palavra de Deus e que a partir daí você lê e você interpreta a partir daquilo que você entende. Será que é por isso que tem tanto templo, tanta denominação? Cada esquina é um templo. Será que não é falta de unidade, não? Agora, a gente tem que ver. Na Bíblia, será que tem isso lá? Interessante, né? Porque Jesus nunca ensinou isso. Cada um vá, abra teu templo, chame as pessoas, pregue minha palavra. Jesus se encontrava com as pessoas no monte, na casa de alguém, no vilarejo, sei lá, na rua, no pátio do templo. Não era em templo. A não ser ali no pátio. Até onde eu me lembre, né? Eu sei que ele não chegou, não tem uma passagem que ele estava no lugar ali, no tabernáculo. Acho que é tabernáculo. Então é curioso, né? E talvez se as pessoas passassem a ler a Bíblia sem... Ignora aquelas letrinhas que tem entre os textos. Lê de forma direta e contínua. Talvez, acho que muitas pessoas aí, que o Santinelli não é o primeiro, eu já vi a André Surak também falando, que leu a Bíblia e saiu do templo. E a palavra liberta. Olha que interessante, não é? Não estou falando essa coisa de Bolsonaro não, tá, gente? É Bíblia, tá? Jesus. Mas é curioso, né? Por que o conhecimento não libertou aí o Santinelli, André Surak? Porque são pessoas questionáveis? Porque não usa terno e gravata? Porque não são moralistas? Mas não tem condicional. Você é cristão, não tem uma condicional a não ser crer em Deus e amar o outro como a ti mesmo. Simples. Então, mas você entende que é muita? Sim, infelizmente é muita igreja então, que não está de acordo com a Bíblia. Esse, mano. Não tô nem querendo, não sou a pessoa que quer mas a gente tem que olhar para as pessoas. Crente, tá ligado? Não é esse rolê, mano. Mas é porque o que eu falo é pessoas estão sendo esquecidas. Sim. O principal ponto para mim, que é o do amar ao próximo, e aí se alguém discorda disso, é uma interpretação minha. Igual cada igreja tem uma interpretação diferente. Jesus falou com Maria Madalena, vai, não peque mais. Essa é a coisa mais importante para mim. Vai, não peque mais. Entende que é o que está sendo mostrado? Infelizmente é. Então a gente hoje em concorda, dia, gente. não, em partes, né? Em partes. Mas tem muitos cristãos, gente boa, senhoras que não tiram o joelho do chão e ora por mim e por você todos os dias. Minha mãe ora por mim todo dia, mano. Sim. Meus melhores amigos da vida, até hoje, são meus amigos da igreja. Sim. Não são meus amigos de fora, são meus amigos da igreja. Sim. Eu entendo que não existem pessoas assim. Mas, por exemplo, meus pais que são cristãos, se eu falar para eles que é isso que as igrejas estão mostrando por aí, aparência, dinheiro, meu pai que é pastor, mas não vai concordar comigo. Infelizmente, mas nessa parte está concordando. A igreja virou comércio hoje, infelizmente. Então, eu concordo em partes. Nós estamos concordando, então. Então, concordo em partes. Mas tem muita igreja que prega pessoas. Na verdade, na igreja são pessoas. Pessoas sinceras que oram por mim, oram por você. Eu concordo também. Não fica acusando. Então, tem muita igreja que faz coisa errada, mas qual é a que faz certa e a que faz o errado? Essa aqui da esquina aqui da minha casa aqui, será que ela faz o certo? Eu não sei, eu não conheço. Aí você pode falar pra mim, você não conhece. Você acabou de falar que você não conhece. Frequenta pra conhecer. Então, mas o problema não é frequentar e conhecer.
Eu posso ir lá e conhecer pessoas muito legais, como em qualquer outro lugar. Vou me identificar mais com um, mais com o outro, ali naquele espaço de 20 pessoas. A grande questão é que o que está sendo ensinado ali. E essa pessoa, esse que é o problema. Porque é uma pessoa que está ali ensinando, eu não conheço. Eu não sei qual é a índole dessa pessoa. Eu vou conhecer a pessoa ali no momento da pregação e vou embora. Proclamei a palavra ali. Isso não é conhecer. Isso vai me dar, por exemplo, uma impressão. Ah, é uma pessoa legal. Ah, uma pessoa tímida. Sei lá. Mas em termos de índole, eu não conheço. Aí eu vou chegar ali e vou ver que ela está ensinando uma coisa errada. Que é a tendência, né? É bem provável isso. Porque veja, não se esqueça que eu disse que às vezes as pessoas fazem sem querer mesmo. Que elas acreditam nisso. E acham que estão aprendendo certo. Porque pagou uma instituição, tem um troço lá na parede dela, sei lá, guardado em alguma pasta, que atesta que ela pagou e teve aquele conhecimento. Mas isso não quer dizer que o conhecimento que ela pagou é o conhecimento que ela deveria realmente aprender. E se o dono do cursinho é um malandrão? Ah, você fez isso de errado? Não. Não acusei você. Pausa. Não acusei você nem ninguém aqui. Eu tô acusando a instituição, sim, porque a instituição é comandada por homens, pessoas. Por homens, mas Deus não comanda todas as coisas. Pausou, foi. Tá bom? Foi votado. E aí, maninho? Então, eu acho que a verdade, existe o pensamento dedutivo e indutivo. O indutivo é aquele que você vive e, baseado na sua vivência, acha que toda a verdade se baseia naquilo que você viveu. E o dedutivo é baseado... Lá fora a gente termina. Lá fora nós terminamos. Eu gostei Gostei. Não, foi um argumento super interessante. Pelo menos uma coisa diferente, né, do que os outros estavam apresentando. Mas é muito interessante que a gente reflita em relação a essa questão da religião cristã. É uma coisa que a gente tem que questionar, porque como o Santinelli aqui apontou, e de fato é uma coisa que foi possível perceber, muitas igrejas aderindo a esse discurso do Bolsonaro, o Bolsonaro indo para esses templos. E aí não tem como negar, né? Porque você pesquisa na internet, você vai achar. Agora, Jesus nunca ensinou isso. E essas pessoas dizem que são cristãs, religiosas, veste terno e gravata, para passar um ar de autoridade. E veja que as pessoas vão atrás, porque a imagem para essas pessoas é tudo. Infelizmente, elas não se importam com o que é dito, né? Porque tendem a acreditar na imagem. São convencidas por aquilo que elas veem. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo. Tchau.